A palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma, dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada têm especial importância. Como a mente é o ponto central da prática de yoga, aqui Atma refere-se à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Nesta passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodaçal da ignorância. Na existência material, a pessoa sujeita-se à influência da mente e dos sentidos. De fato, a alma pura está enredada no mundo material porque a mente envolve-se com o falso ego que deseja assenhorar-se da natureza material. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material, e então a alma condicionada consiga salvar-se. Não se deve cair vítima da atração aos objetos dos sentidos. Quanto mais alguém se deixa atrair pelos objetos dos sentidos, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar é sempre ocupar a mente na consciência de Krishna. A palavra Ri é usada para enfatizar esse ponto, isto é, que a pessoa deve fazer isso. Também se diz Manayava Manushanam Karanam Bada Mokshayaho Badaya Vishayogo Sango Mukdayani Vashayan Mana. Para o homem, a mente é a causa do cativeiro e a mente é a causa da liberação. A mente absorta nos objetos dos sentidos é a causa do cativeiro, e a mente desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da liberação. Amrita Bhigya Upanishad 2. Portanto, a mente que está sempre ocupada em consciência de Krishna é a causa da suprema liberação. Tradução e significado por sua graça ser Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Eu estava pensando na leitura essa semana, no verso e tudo, e aí acabei chegando a esse verso aqui do capítulo 6, de Jnana Yoga, que fala como a gente pode se iludir por um pensamento, por uma ideia, se não estivermos conscientes de que demora muito tempo para controlar a mente. Na maior parte do tempo, a gente é enredado por pensamentos e por desvios mentais, né? Digamos assim. Então, ao longo do Bhagavad Gita, a gente acompanha Sri Krishna desvendando e mostrando diversos modos da natureza material, espiritual, karma, quem ele é, quem Arjuna é, o propósito da batalha, dentre outras coisas, mas sempre com o propósito da motivação, de motivar Arjuna a aceitar o papel dele e seguir em frente. E nós vemos esse mesmo papel com Chaitanya Mahaprabhu comandando os Sankirtanas em Vrindavan, percorrendo a Índia, Prabhupada incentivando os devotos a abrir templos, incentivando os devotos a se tornarem melhores pessoas, melhores Vaishnavas. E essa motivação toda, ela tem um propósito, que é o primeiro passo, limpar a mente para, no conseguinte, quem sabe, conseguir controlá-la. É uma coisa bastante comum, bastante humana, melhor dizendo, da natureza humana, nos depararmos com nossas limitações, com nossas, digamos, entre aspas, realidades, né? Porque a realidade material não é uma realidade de fato. Mas volta e meia a gente esbarra numa dessas limitações, ora reais, e aí o comum é entender que eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu fui sempre assim, quase tema daquela novela da Gabriela. E aí a pessoa cai nesse sistema de que não há nada a se fazer. Eu sou assim, pronto. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha, eu tenho esse comportamento, de lá qual for
a limitação que a mente colocou para ela. Físico, mental, conceitual, não importa. A mente cria esse obstáculo. E aí a gente chega ao conceito do eu sabotador, que é uma pessoa que não reconhece o valor que tem, e isso se torna um limitador para ela se relacionar com outras pessoas e em outros lugares, e não reconhecer que ela de fato tem potencial e que o grande empecilho é ela mesma. Então, libertar a mente é reconhecer a si próprio, reconhecer que esses obstáculos são, de fato, obstáculos, mas passageiros. Não tem uma frase muito usada no meio católico que diz que ninguém tem uma cruz maior do que merece. Então, os obstáculos que a mente cria ou que aparecem para o devoto ao longo da sua existência tem causa, tem motivo, e ele é capaz de digerir. Não há dúvida disso. Então, com essa ideia de que a motivação é a mola propulsora para superar esses obstáculos, o Mahamantra é o combustível. É o combustível que vai fazer com que o devoto dê esse salto de energia, esse salto de qualidade, e que faça as suas escolhas. Veja que ninguém é obrigado a tomar essa ou aquela decisão. Devoto ou não devoto, todos têm livre-arbítrio. Então esse voluntariado, como o serviço devocional, que é voluntário, à medida que você caminha em direção a Krishna, ele corre em direção a você. Por mais lento que você seja, ele vai estar sempre mais perto. Então, se por vontade própria você decide frequentar o templo, tomar iniciação, segunda iniciação, espontaneamente, de livre e espontânea vontade, você assumiu um compromisso espontâneo. A partir desse momento, não quero dizer aqui que a sua vontade deixou de existir. Não, a sua vontade vai sempre existir. Ela vai aprimorar-se um pouco, quem sabe. Mas, como na canção que a gente cantou há pouco no Bhajan, tem uma frase lá que diz que faz um pedido, né, para um Vaishnava puro, para que ele dê uma gota da fé que possa permitir que a gente consiga as 6 qualidades de Satsanga, dessa união com os devotos. E quando você fica absorto desse pensamento, de que você faz parte parcela dele, parte de um grupo, parte de uma congregação, parte de um templo, é importante saber o seu papel, mas é importante também saber que todos têm o seu papel e que as diferenças somadas são uma força intransponível. Continuando a ideia da anulação, que é muito comum hoje, que as pessoas se sabotem suas qualidades, é um perigo também achar que o nosso modo de fazer, o nosso modo de pensar é o único modo, é o modo certo. Hoje, por exemplo, é dia de eleição, né? Todos fomos às urnas, exercer o direito cívico da democracia. Pena não tinha lá 108 para votar, podia ter número 108, mas você pode fazer esse voto, pôr na sua urna do coração e escolher Krishna. Não há opção melhor. Mas é aconselhável também que você não se engane. Escolher Krishna somente não é suficiente. É importante escolher e trabalhar essa escolha, limpar essa escolha, amadurecer essa escolha, se empenhar nessa escolha, se dedicar a ela, comungar dela, dividi-la,
A escolha somente dita, não vivenciada, ela pode ser uma questão de momento. Krishna vai estar lá sempre, de braços abertos. Mas, como a mente é o primeiro obstáculo, a mente pode fazer com que você faça essa escolha. E aí torna-se uma escolha pueril, se você não trabalhar ela, se você não aceitar que, apesar da sua escolha, apesar da sua vontade, as coisas têm seu tempo e você está vivendo em sociedade de acordo com as suas limitações e com as limitações do próximo. Essa questão do aceitar as suas limitações, a limitação do próximo, é outro flagelo humano que se chama absolutismo. Hoje, a ignorância é tão absurda que num conceito absoluto não existe ninguém errado. No sinal de trânsito, se duas pessoas tentam ir para o mesmo caminho, os dois pensam que estão certos. Num pequeno desentendimento, seja ele qual for, pouco provável que alguém se dê o trabalho de ouvir a opinião do outro, de ver o ponto de vista do outro, que ele está certo daquilo que ele pensa, daquilo que ele faz, daquilo que ele age. Então esse absolutismo tornou as pessoas cada vez mais isoladas. Então é o absolutismo da verdade somado ao eu sabotador, faz com que nós não tenhamos mais uma sociedade de fato. E assim, pequenos grupos em seus apartamentos ou nos bares, vivendo uma falsa ilusão e não uma comunhão. A proposta de vir ao templo, a proposta de ver a deidade, encontrar com Krishna, prestar serviço devocional a Krishna, ser servo do servo de outro devoto, de qualquer entidade viva, é a proposta de comunhão. É o princípio básico. Comungar, dividir, compartilhar. Para tanto, o primeiro passo é esquecer, aos poucos, desse eu material que nós somos, aceitando que esse processo é árduo, longo e penoso, porque a mente não para de trabalhar no momento algum, mas é preciso enfrentá-la carinhosamente, mas é um enfrentamento. Bom, boa noite, Hare Krishna. Comentário, uma pergunta. Sobre enfrentamento. Qual seria o método, assim, o melhor método para que a gente pudesse se enfrentar a mente? Olha, tem um verso inesquecível para mim, que foi para o... Nossa, esqueci o nome dele, me perdoe. Mas ele disse que quando era Gurukul, ele ouviu isso numa aula, pegou numa aula que Arjuna diz no Bhagavad Gita que é mais fácil controlar